Eu acho que sempre que eu falo sobre colágeno, sobre derme, sobre qualquer coisa que tenha a ver com relação a esses tópicos, surge a pergunta: Vitor, e os bioestimuladores de colágeno? E eu sempre quis fazer esse vídeo para vocês aqui porque eu não queria só falar sobre eles, eu queria falar num vídeo também sobre o ácido hialurônico e sobre o PMMA. E já que o Conselho Federal de Medicina proibiu a utilização de PMMA, eu queria explicar o porquê que isso está acontecendo e queria comparar também com essas outras moléculas que existem para você fazer procedimento. Lembrando que a gente está falando aqui agora de procedimentos invasivos, então são coisas que são injetadas em você, não são cosméticos, tá? Então aqui é muito importante que você procure um profissional adequado para lidar não só com como fazer e como indicar, mas caso dê algum problema. Nesse vídeo eu vou tentar indicar para vocês assim, qual que é a melhor faixa etária para cada um desse tipo de procedimento, mas mais do que isso, a gente precisa entender que o envelhecimento biológico, né, ou seja, o envelhecimento de cada pessoa, né, é um pouco diferente. Então, os procedimentos que eu provavelmente faria seriam diferentes de você, mesmo você tendo a mesma idade que é 21 anos. Tadinha. Tadinha, que barra. Eu tenho 21 anos, obviamente. Não tenho 34, onde já se viu. O que eu tô querendo dizer para vocês é que idade é uma coisa que, lógico, vai dizer muito pra gente sobre como tá a nossa estrutura da pele, como tá o nosso colágeno e como tá o nosso organismo no geral, mas envelhecimento é uma soma de fatores. E esses fatores eles vão ser externos e internos. Então a gente vai ter o nosso expossoma, que esse nome bonito foi cunhado aí por um pesquisador muito legal, eu gosto bastante dele, eu conheço ele inclusive, o Krugman, que ele fala muito sobre tudo que tem no exterior assim da gente, né? Então o sol, a poluição, o estresse, a alimentação, o sono, como que tudo isso pode influenciar. Eu diria mais ainda, né, fatores socioeconômicos são muito importantes nesse sentido. Então, feito esse primeiro testão aqui, vamos tentar então entender cada uma dessas moléculas e entender alguns pontos também. Mas antes disso, eu queria falar sobre onde elas atuam. Elas atuam na derme. E aqui, se vocês forem naquele vídeo que eu falei assim, do fotoenvelhecimento aqui para vocês, vocês vão entender muito sobre a biologia da derme. Mas para falar assim, numa forma bem rápida, para esse vídeo também não ficar não completo como eu gostaria, a derme é uma das camadas da pele, a gente tem a parte mais superior que vai ser a epiderme, que ela é composta do extrato córneo e algumas outras camadas, até existir a junção da epiderme com a derme. A derme, ela vai se estruturar com células que se chamam fibroblastos, especialmente, vão ter algumas outras células, mas os fibroblastos estão ali. Eles vão ser os caras responsáveis por produzir colágeno, elastina, onde vai existir essa modelagem da derme. Geralmente a gente tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 3 ali, e esses colágenos eles são interessantes porque eles formam estruturas que conseguem dar a firmeza que a gente tem para a pele, sem que exista necessariamente uma firmeza que quebra, como se você colocasse uma, tipo, tem esse negócio de abacaxi aqui, ó, belíssimo, né? Eu coloco balas, às vezes eu coloco fruta. Viajar não tô comprando fruta, né? Porque eu vou deixar aqui e vai estragar. Se eu jogo isso aqui no chão, vai quebrar, porque ele tem uma dureza. E o colágeno, junto da elastina, dá uma capacidade da pele ficar mais viscoelástica. Então ela tem uma viscosidade envolvida ali que é muito interessante. É isso também que dá a capacidade, né, da derme de conseguir se remodelar quando a gente puxa a pele, ó, a gente puxa ela e solta, é isso que dá essa capacidade da pele ter essa situação. Lá eu explico melhor para vocês no vídeo. O que acontece é que com o passar da nossa idade, a gente acaba, com o nosso envelhecer, a gente acaba perdendo colágeno, mas não só na quantidade, como na qualidade dele. E o nosso fibroblasto, ele começa a entrar num processo de senescência, onde é como se ele não respondesse aos estímulos para a produção mais do colágeno. Ele está velhinho ali, ele não vai conseguir produzir muito mais colágeno para a gente. Lembrando que muito dificilmente você vai conseguir produzir elastina, tá? Geralmente você produz mais o colágeno, assim, com os estímulos externos. A produção de elastina vai depender mais mesmo da nossa condição natural da nossa pele e do nosso próprio corpo. Todas essas moléculas que eu falei para vocês vão atuar exatamente para tentar mimetizar essa rede de colágeno. Junto ali no colágeno, a gente também tem entre ele, né,
e da elastina, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula que ela é capaz de absorver muita água e por absorver muita água, ela consegue, de certa forma, fazer com que essa estrutura, essa rede polimérica que tem ali na nossa derme, ela consiga se deslizar melhor, ela consiga ter mais essa característica viscoelástica. Então, acho que já dá para dar uma ideia por que a gente coloca ácido hialurônico na nossa pele, né? E vamos lá tentar entender por que a gente não injeta colágeno, por exemplo, né? Porque se a gente injetar colágeno, a gente não tem necessariamente a fibra estruturada, né? A gente vai jogar ali aminoácidos e esses aminoácidos eles podem, na verdade, começar um processo inflamatório na nossa pele, né? Que é a ideia, inclusive, dos peptídeos hoje em dia de se colocar na nossa pele, porque se você tem os peptídeos soltos, né? Porque o colágeno ele é composto de peptídeos, toda proteína. Então, daí é como se você tivesse o colágeno quebrado ali, e o colágeno quebrado está avisando os fibroblastos para pegar e começar a fazer uma produção de colágeno, porque tem colágeno degradado. Só que a gente não tem ainda muito estudo que comprova isso assim em vivo, a gente tem in vitro, a gente tem em rato, enfim. Mas, então assim, a quantidade de estudo, a forma como a gente entende não está tão bem descrita como para as outras moléculas. E por isso que nesse vídeo eu não vou falar muito sobre injeção de peptídeo, até porque peptídeos para parte de beleza, assim, na parte de injetáveis, eles não são aprovados pela Anvisa ainda. Tá? Então, assim, tomem cuidado com os procedimentos que vocês veem pela internet, tá? Peptídeos nos cosméticos, tem um vídeo aqui que eu falo do retinal da Celimax e lá eles têm os peptídeos, eu explico um pouco o mecanismo de ação. Vou fazer também um vídeo de peptídeos para vocês, vai subir provavelmente para o final de junho, comecinho de julho. Vamos começar então falando sobre o próprio ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma molécula que a gente tem. A gente tem a molécula do ácido hialurônico na nossa derme, como eu falei para vocês, que vai auxiliar para que o colágeno e a elastina eles consigam se deslizar melhor, formar as ligações ali entre eles e tudo mais. Vai dar volume, porque é como se ele expandisse muito, porque ele consegue juntar muita água. O volume também auxilia para que essas fibras elas não fiquem completamente tão rígidas, então é como se elas tivessem um lugar para conseguir bater quando elas se esticam demais. Geralmente, né, ácido hialurônico você vai encontrar em nomes comerciais, como por exemplo Juvederm, Restylane. Eles fazem o que eu vou chamar de substituição de volume imediato. Porque, como eu falei, o ácido hialurônico ele atrai a água e tem essa volumização imediata por conta disso. E isso vai dar o efeito de preenchimento que a gente vai ter no nosso rosto. Uma das vantagens bem legais do ácido hialurônico é que ele é reversível, porque a gente tem uma enzima que se chama hialuronidase, e essa enzima pode ser injetada para quebrar esse ácido hialurônico. Mas assim, né? Vamos lá fazer alguns poréns. A gente não quer chegar nesse ponto, porque se chegar nesse ponto quer dizer que você tem ali um excesso muito grande, então provavelmente você está com aquela cara feia, cheia assim, ou então encapsulou, ou então começou algum processo muito inflamatório ali, e não, você não quer isso. Então, assim, realmente, de fato, apesar de podermos fazer isso, né, de poder ser feito isso, não é o melhor ponto para ser feito. Um ponto bom do ácido hialurônico é que tem uma grande variabilidade, né, dessa estruturização. Tem uma grande variabilidade de densidade, desde o muito fininho até o mais volumoso, vai depender de como que é a tua ruga para fazer o preenchimento, como que é, onde que é, né, qual que é a região que você vai fazer. E é importante vocês saberem isso, por quê? Porque ácido hialurônico, ele vai, de certa forma, preencher algo que já está visível, tá? Então, se você tem ali uma ruga mais visível, algumas marcações, ou então você quer remodelar algumas coisas do seu rosto, você faz esse preenchimento com ácido hialurônico, porque ele vai fazer esse preenchimento mesmo, ele vai volumizar. Claro que aí pode gerar um edema, pode ficar vermelhão, pode ficar cheio assim, né? Provavelmente, se você não fizer direito. Se não fizer direito, pode existir o efeito de encapsulação, mas a gente, assim, para ácido hialurônico não é tão grande como para o PMMA, a gente vai chegar lá. Mas pode existir, porque o teu corpo pode entender, oh meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Vamos capsulizar essa coisa aqui. E aí fica aquela coisa dura. Isso acontece muito com o PMMA. Gente, fala-se assim, geralmente entre 6 e 18 meses, mas já conseguiram achar na literatura gente que ficou com o ácido hialurônico ali por anos. Então, essa coisa de é reabsorvido pelo corpo já é uma coisa que é discutida hoje em dia na literatura.
parece que depende muito da densidade, depende do tipo, depende do organismo. É que eu falei um pouco do ácido hialurônico, né? E já deu para entender que ele é para fazer uma volumização de lugares que você acaba perdendo volume por passar o tempo e tudo mais. Vamos entrar no PMMA, que ele vai ter uma ideia parecida, né? O que é o PMMA? Polimetilmetacrilato. E é uma molécula, né, que, diferentemente do ácido hialurônico, a gente não tem no nosso corpo, o que não é um problema. Mas é um problema porque, de certa forma, ele pode induzir muitas respostas negativas. Quando você aplica o PMMA, você aplica em microesferas. E essas microesferas, elas são permanentes. Você tem um gel junto com essas microesferas que ele vai ser reabsorvido. E aí você tem essas esferinhas, né, de PMMA que elas têm que ter um tamanho adequado para não ser absorvido pelo seu corpo, que se absorver vai dar trombose, né? Não, mas a gente não quer. Porque a derme, gente, diferente da epiderme, ela é uma região vascularizada, é uma região que tem ali capilares, né? Então tem sangue passando. E a gente tem que ter essas microesferas um tamanho adequado, que também não pode ser muito grande, porque senão fica aquela coisa granulosa do jeito que vai ser visto, né? Ou, se você tiver muito pequeno, pode entrar na corrente sanguínea. Então, assim, temos um problema aqui. Porque você tem essas microesferas com o gel é absorvido, as microesferas ficam lá e aí é formado colágeno em volta porque essas microesferas elas induzem uma inflamação. E aí o corpo começa a falar assim, vamos produzir um colágeno aqui em volta para conseguir organizar melhor. É como se você criasse pontos de organização do colágeno. Só que nesse ponto aqui, é muito importante falar que essas microesferas elas não tem como a gente controlar o que está acontecendo. E aí o corpo pode entrar num processo de inflamação muito doido e aí começa a encapsular, começa a entrar em processos inflamatórios recorrentes, pode ficar voltando esse processo, pode acontecer de um dia o corpo acordar e falar assim, gente, deixei passar essa bolinha aqui. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela... Olha só, vou começar um processo inflamatório. Aí inflama. Bem pesado. Um dia pro outro. Pode formar o que a gente chama de nódulos tardios, pode formar os granulomas, que tem uma relação muito grande com o processo inflamatório. E aí tudo isso pode começar a levar numa irregularidade do tecido, o tecido ficar feio, né? E o rosto começa a ficar marcado. O PMMA é muito usado, às vezes, também não só no rosto, mas no corpo em si. E veja, é muito importante que vocês saibam que PMMA deveria ser proibido e eu acho bom ser proibido. Porque eu acho que coloca muita gente em risco desnecessário muitas vezes, e a gente já tem hoje em dia outras tecnologias capazes de fazer algo desse tipo. É que o resultado do PMMA ele pode ser um pouco melhor, por exemplo, do que o do ácido hialurônico de certa forma, porque você vai olhar aquela estruturação um pouco maior e não sei o quê, por conta dessas microesferas, só que isso pode não se sustentar. E às vezes, gente, dependendo de como que é, você nem precisava fazer um PMMA, porque PMMA ele é muito mais agressivo, vamos colocar dessa forma. Então, qual que é a recomendação PMMA? Não recomendado. E aí a gente entra nos bioestimuladores de colágeno. A ideia dos bioestimuladores de colágeno não é preencher ali diretamente. O bioestimulador de colágeno, como o próprio nome diz, ele vai estimular o próprio tecido, ou seja, os próprios fibroblastos a produzirem colágeno. Como que isso vai acontecer? A gente tem dois tipos, duas moléculas diferentes, mais conhecidos, tá? Eu vou falar nesses dois aqui, que um vai ser o Sculptra, outro vai ser o Radiese. O Sculptra é o ácido polilático, poli-L-lático. É importante falar porque dependendo do tipo de molécula pode ser um pouco diferente. E o outro, né, o Radiese, é a hidroxiapatita de cálcio. Tal qual o PMMA, eles vão criar uma resposta inflamatória, mas aqui bem leve. E eles vão tentar remodelar a questão do próprio colágeno em si. As próprias moléculas, elas começam a induzir a produção de colágeno nos fibroblastos. O principal tipo de colágeno que vai ser produzido vai ser o colágeno tipo 1, e é importante porque se a gente tem dois tipos, é só um que está sendo mais ativado, só que ele é mais importante aqui na estruturação da pele. O efeito deles, geralmente, eles vão ser mais graduais, então você tem que passar por mais de uma sessão.
Vai demorar entre 4 a 12 semanas para ter um efeito visual. É um efeito visual muito mais leve, um resultado mais difuso e natural. E aqui é uma coisa importante. Bioestimulador de colágeno, se você já tiver sulco muito marcado, ele não vai corrigir tal qual um ácido hialurônico. Ele pode melhorar, obviamente, mas ele não vai corrigir. E aí também, bioestimulador de colágeno, para quem é mais de 60, 65 anos, com a pele muito marcada, é difícil eu falar a idade, gente, porque tem gente com 60 anos que chega com a pele muito boa. E muitas vezes você já consegue ter uma ativação ali, tal. Mas o que acontece é que, pela nossa média, né, que a gente pode levar em consideração, depois dos seus 60, 65 anos, a gente tem muito fibroblasto senescente, então fibroblasto velhinho. E aí você não vai conseguir induzir a produção de colágeno de uma forma adequada. E esse é um problema, entendeu? Então esse é um problema que a gente tem com o bioestimulador de colágeno. Ele vai ser geralmente para quem está aí entre 30 aos seus 65 anos, 60 anos mais ou menos, a depender, porque se a pessoa tiver fotoenvelhecimento, provavelmente ela tem muito fibroblasto senescente. E aí você não vai conseguir ter um bom resultado com bioestimulador de colágeno. Então você precisa levar em consideração, né, esses aspectos da pele. Um dermatologista vai conseguir falar para você qual que é melhor que você pode ter no sentido, qual que é a melhor forma de conseguir, de certa forma, melhorar, se você quiser ou não, esses aspectos da pele. Veja, é importante falar que muitas vezes você pode até colocar mais de um tipo de procedimento junto. Você pode fazer um preenchimento com hialurônico se você tiver muitos sulcos e tudo mais, e aí depois você vai mantendo um pouco com o bioestimulador de colágeno. Você pode ir fazendo esse tipo de protocolo com os seus médicos. Aí vai depender muito de como, o que você procura também. Vamos falar de cada um deles. Vou começar falando do Sculptra, né, que é o polilático. Eles vão induzir uma resposta imunológica leve a moderada, mas é bem leve, tá? E é uma resposta leve meio crônica, porque vai demorar algumas semanas, tá? Isso vai ser controlado. O que eles fazem? Eles vão ativar macrófagos, vão ativar fibroblastos. É meio que assim, você vai adicionar o ácido polilático, ele vai entrar meio que como um gel ali, como algo que é um polímero, que vai se desfazer. E aí essa molécula vai começar, então, de certa forma, a ativar. E aí você vai aumentar TGF-beta, que é um sinalizador de inflamação. Mas também é um sinalizador de síntese de colágeno tipo 1. Porque quando a gente tem inflamação, a pele entende que ela precisa, o colágeno serve também para controlar um pouco isso. Porque o corpo ele entende que precisa reparar aquela área e fazer como se fosse o colágeno que foi perdido. Só que você não perdeu o colágeno, entendeu? Você meio que tipo hackeia o seu fibroblasto. Já o Radiesse a gente está falando de hidroxiapatita de cálcio. A gente também tem um gel carreador aqui. Então muito parecido com o PMMA, né? Microesferinhas ali e tudo mais. O gel vai dar uma volumização imediata. E depois você tem um estímulo, né, com essas microesferas e tudo mais dos próprios fibroblastos. E aí lembrando um pouco a diferença entre os dois, o PLLA, que vai ser o polilático, né, ele vai ser chamado de material não biológico degradável, enquanto que a hidroxiapatita de cálcio, ela vai ser um biocompatível insolúvel. Então por que isso é importante você saber? Para saber o tipo de mecanismo envolvido. E o legal é que assim, né, parece que quando eu tô falando acontece tudo ao mesmo tempo. Vai chamar os neutrófilos, vai chamar os fibroblastos, não é bem assim. Começa chamando um grupinho de macrófagos, aí fala assim, esses macrófagos, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso chamar aquele outro grupinho mais especializado de macrófago ali. Aí vem um outro grupinho e fala assim, tá realmente acontecendo alguma coisa aqui. E aí, o nosso sistema imune é fofoqueiro, gente, ele é super fofoqueiro. E aí ele fala assim, tá na hora da gente produzir colágeno, mas a gente não produz. Então eu preciso chamar os fibroblastos para produzir colágeno, porque teve uma inflamação aqui. Não tô achando, assim, eu vejo que tem alguma coisa aqui, mas eu não tô vendo o colágeno destruído, mas parece que precisa, né? Então você hackeia essa parte do seu corpo, assim, e aí o fibroblasto, depois de algumas semanas, né? Uma semana ou duas, assim, ele começa a produzir o colágeno em si. E é por isso que a gente fala que é um bioestimulador, né? Porque você vai estimular e é por isso que esse efeito ele não é tão forte ou então aparente como a gente vai ver, por exemplo, para um ácido hialurônico, né? Vai ser algo realmente mais natural, mais leve. De linhas gerais, a derme fica mais espessa, o colágeno melhora de qualidade e de densidade, e melhora o que a gente chama de elasticidade funcional, porque a pele
ela vai ter uma derme mais estruturada. É que apesar de que eu falei para vocês, por exemplo, quem tem um fotoenvelhecimento muito forte, pode ser que não seja muito bom, vai depender, porque assim, vai acontecer também o que a gente chama de remodelação. Então, depois de alguns meses, a própria derme começa a se remodelar também, né? Porque, tipo, tem muito colágeno ali e a gente tem que, de certa forma, tentar arrumar a casa, né? Tem muito colágeno aqui, tá uma bagunça, então eu tenho que arrumar essa casa. E aí, como que vai arrumar? Geralmente destruindo aquele colágeno de uma pior qualidade para reaproveitar de certa forma, que a gente chama de remodelação. O seu colágeno ele não é tipo, fiz um colágeno aos 2 anos, ele vai ficar para sempre até os seus 80. Não é bem assim, isso vai sendo remodelado. E aí com isso você pode remodelar a qualidade que você tem em geral da tua pele. Você substitui parcialmente a matriz antiga, o que pode ser bom para quem tem um processo de fotoenvelhecimento, porque a gente sabe, como eu expliquei para vocês naquele vídeo que eu falei para vocês verem, você melhora então a qualidade da derme. Uma diferença legal para a gente pensar entre o PLLA, né, que vai ser o de polilático para hidroxiapatita de cálcio, além da molécula, a gente tem que pensar, por exemplo, que o PLLA depende de uma hidrólise, né, do ácido lático que está todo junto do polilático, né, para formar o ácido lático, para ter a resposta que a gente tem. É um efeito mais homogêneo, geralmente, tá? Mas vai depender muito do caso. E mais colágeno dérmico como um todo, assim, né? Então é tipo, imagina que você vai ter todo o ácido polilático tipo numa corrente, você tem que quebrar ele primeiro para ter o efeito. Já a hidroxiapatita de cálcio, geralmente você coloca com esse efeito volumizador antes um gel junto que vai ser mais absorvível, mas às vezes você vai ter essas moléculas, né? Você vai ter essa hidroxiapatita de cálcio em microesferas mais rígidas que vão atuar como o PMMA atua, né? Aquele lugar. Só que essa hidroxiapatita é o que a gente tem no nosso corpo também, né? Então a gente tem hidroxiapatita. Então o nosso corpo não vê aquilo como uma grande ameaça, diferente do PMMA que a gente não tem. E você tem esse efeito imediato do gel com a hidroxiapatita que depois vai sumir, porque você vai ter esse gel reabsorvido. E aí os fibroblastos vão se aderir a essas microesferas junto com o colágeno, vai começar a produzir mais rede de colágeno ali. De certa forma ele pode ser um pouco mais estruturante, então pode ser que para algumas pessoas não seja tão interessante, para outras pode ser, dependendo qual que é o seu grau de envelhecimento que você vai ter. Então é isso, gente. Eu acho que deu para vocês entenderem que cada uma dessas moléculas, desses procedimentos, vão ter um momento adequado da tua vida para usar. Não quer dizer necessariamente que você precise usar, mas vão ter os momentos adequados, tá? E aí cada uma delas, de acordo com a sua necessidade, com o momento que você está na tua vida, pode ser mais adequados do que outras. E é isso, aí você vai ter que procurar um médico para ver, gente. Eu não sou médico, sou um farmacêutico bioquímico formado, doutorado nessa área, e eu entendo bastante, mas eu não entendo sobre qual que vai ser. Só que eu decidi na minha vida que eu não quero ser uma pessoa que vai fazer procedimento nas outras pessoas, porque eu não gosto disso, né? Então, assim, eu não vou conseguir falar para vocês e nem falar para vocês, agendem comigo pra gente ver. Não, não é isso. Meu ponto aqui é explicar para vocês para que quando algum médico ou outro profissional de saúde que faz esse tipo de procedimento fale para vocês o procedimento, que vocês tenham o conhecimento e aí vocês saibam o que vocês podem fazer ou não. Geralmente, bioestimuladores são bem tranquilos, a ácido hialurônico também pode ser tranquilo. Pode dar algum problema? Pode dar algum problema, então cuidado com o médico ou o profissional que vocês procuram. E PMMA, pelo amor de Deus, fujam disso, tá? De verdade, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau.